A paz do Senhor, meu querido irmão, amigo, companheiro de estudo da bendita Palavra de Deus. Chegamos na lição de número 10. E a lição de número 10 é um tema de um fenômeno relativamente novo. A sutileza do movimento dos desigrejados. Quando eu fazia o curso de mestrado em Ciências da Religião na Universidade Mackenzie de São Paulo, eu tive a oportunidade de ter aula com um professor que depois foi o coordenador do curso de pós-graduação, o professor Ricardo Bitum, e ele escreveu um livro, na época, foi em 2011, o livro tem por título Mochileiros da Fé. E o professor Ricardo Bitum, que é um sociólogo, é também um pastor, ele já tinha observado esse fenômeno e com muita propriedade, com muito conhecimento, escreveu uma obra que eu até indico para você, se você puder adquirir, é da editora Reflexão, foi publicado em 2010, o título é Mochileiros da Fé, que vai exatamente mostrar e diagnosticar e fazer os apontamentos desse fenômeno de desigrejados. O tema dessa lição 9 é isso, a sutileza desse movimento, que às vezes ele parece ser um movimento inocente, simplório, mas por trás desse pensamento existem elementos que vão até contra o próprio reino de Deus. Por isso que nós temos que fazer essa análise, fazer essa reflexão nesse momento. A lição é do domingo 28 de agosto, é a última lição do mês de agosto. E o texto áureo, ele é uma resposta aos desigrejados, que está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que já que se vai aproximando aquele dia. Então nós temos esse texto áureo, que é um texto áureo exortativo, já dando uma resposta àqueles que gostam de deixar a sua congregação. Eu estou tomando um cafezinho abençoado e fazendo essa pré-aula para você ter uma ideia do que vai abordar a lição 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Verdade prática: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Por mais que se tente justificar antropologicamente, sociologicamente, até historicamente, porque toda instituição vai gerar movimentos periféricos, isso é natural, isso é história da humanidade. Então, quando você tem uma oficialização de algo, uma instituição de algo, gerará uma reação daqueles que não se encaixam nessa realidade, e eu apelidei de periféricos. Então, obviamente, se você tem uma igreja pujante, você vai ter pessoas que não conseguem se encaixar nessa realidade. E aí vai se expressar de outra maneira. Então, antropologicamente, sociologicamente, é um fenômeno presente em outros contextos, não necessariamente só quando se fala de igreja. Mas, no caso nosso, especificamente no Brasil, eu poderia dizer que é um fenômeno relativamente novo, o fenômeno dos desigrejados, aqueles que não querem ter pastor, não querem ter responsabilidade com ninguém, quer fazer as coisas da cabeça dele. Tá parecendo a época dos juízes,
Na época do juiz era assim, a Bíblia tem uma espécie de um provérbio que fala que cada um fazia segundo o que achava que devia ser feito, né? E a vida não é assim. Nós temos que ter, irmão, referências. É importante que você tenha um pastor para te orientar. É importante que tenha um pastor que ore por você. Então é muito importante. E às vezes a pessoa, coitada, nessa ideia de que não, quem manda de mim é só Deus, né? Vem com aquela conversa e vive uma vida toda atrapalhada, né? Claro, deve ter exceção, mas a maioria das pessoas que vivem nessa situação são pessoas que têm dificuldade de relacionamento, né? Nós temos aqui então a leitura bíblica em classe, que está em Hebreus, obviamente, capítulo 10, versículos 19 a 25. Que é um contexto específico da comunidade de judeus que tinham aceitado a Cristo como Salvador. E se você tiver a oportunidade de um dia visitar o Museu das Terras Bíblicas lá em Israel, em Jerusalém, você vai ver lá, tem uma reconstrução de uma igreja desse período. E ela fica muito parecida com a sinagoga, né? Que é o modelo mais próximo dos cristãos primitivos. Mas você já vê ali os símbolos cristãos do peixe, né? Do X e P. Você já vê a influência helênica no cristianismo, mesmo ele estando lá na terra de Israel. Muito bem, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Assim, de uma maneira geral, a exortação pede para que a gente não ausente do local onde a gente congrega, mas que a gente esteja predisposto a ajudar os outros membros da congregação. E ele está falando exatamente sabedores de que o grande dia de Deus está chegando. Então tem um viés escatológico também nessa mensagem. Mas esse texto bíblico, esse versículo, que é o nosso textuário, de Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele está inserido entre os versículos 19 a 39 do capítulo 10 da carta aos Hebreus. E ele então inicia dizendo uma negativa, né? Ele fala não deixando. Não é para deixar a congregação, irmão. Existem muitos motivos que fazem com que a gente deixe a Assembleia dos Santos, a congregação dos justos, a nossa comunidade. Existem muitos motivos. Alguns, eu diria, são até justificáveis. Mas aqui existe uma palavra espiritual para nós. Ele fala, não abandonemos a nossa própria congregação. Nenhum indivíduo, por mais que ele seja autossuficiente, ele sobrevive sozinho, não é do ser humano. O ser humano foi criado para viver em sociedade. Você vê que Deus, quando ele fez o homem, no capítulo 2, aparece a primeira negativa divina. Não é bom que o homem esteja só, porque Deus conhece o ser humano. Nós, seres humanos, precisamos ter comunhão, compartilhar, conversar, dialogar. Isso é uma necessidade do homem, do ser humano. Então, a primeira perspectiva que eu vejo aqui é que ninguém deve se isolar. Não é saudável. É importante que a gente esteja junto, especialmente quando a gente tem motivos para isso, motivos positivos, propositivos ou mesmo negativos. Até na hora da tragédia,
é importante ter uma mão amiga para te acolher, para te abraçar, e a nossa comunidade fornece tudo isso para nós. Num outro sentido, é importante nós compreendermos também que a Paulo, no capítulo 7 da carta dele aos Coríntios, ele fala que um santifica o outro, um cônjuge crente santifica o descrente. Também, em uma reunião, sempre tem um irmão que ora mais, um irmão mais temente, que pode influenciar mais outras pessoas no bom caminho de Deus. Existe uma perspectiva positiva para vivemos congregados com objetivos comuns. As operações do Espírito Santo, então Deus deu à igreja dons espirituais para a edificação do corpo. Então não tem jeito de querer viver isolado. Senão não haveria nem o propósito dos dons espirituais. Os dons que Deus dá é para a edificação do corpo, há um propósito. Então, eu citei aqui o exemplo do Moody, né, um grande pregador, quando diz que ele foi visitar um homem e o homem falou que ele não precisava ir na igreja, que ele podia viver a vida dele desigrejado, né? Então diz que o Moody sentou, começou a mexer no fogo que estava aceso. Aí o Moody pegou um carvão aceso ali da brasa e separou o carvãozinho do lado. Claro que apagou, né, irmão? Apagou. E sem nenhuma palavra, só com esse exemplo o homem entendeu a mensagem dele. Se você sair fora da comunhão, se você sair fora da sua congregação, se você sair fora do mover do fogo do Espírito, que é para a edificação do corpo, vai esfriar, vai virar só mais um carvãozinho, não terá mais a importância e a relevância de quando está no corpo unitinho, aceso, aquecendo, produzindo energia. Então esse exemplo simples que o Moody fez retrata uma realidade, que nós temos que estar unidos, em comunhão. Não significa, irmão, que a nossa comunidade é perfeita. Não. Deus deu pastores, mestres, doutores para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Isso significa que a igreja não é perfeita. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Então, claro que existem conflitos sociais, existem conflitos culturais, existem conflitos litúrgicos, existem conflitos ideológicos. Tudo isso faz parte da nossa construção como seres humanos. Mas se nós estamos juntinhos, o Espírito de Deus vai nos governar, vai trabalhar em nossos corações e nós vamos ter uma congregação abençoada, uma congregação que tem por cabeça o Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante você estar ligado à sua congregação. Ele fala que era costume de alguns. Possivelmente, o que levou à estagnação daquela comunidade, ou o que levou ao desânimo espiritual, muitas vezes foram as perseguições. Os irmãos eram demasiadamente perseguidos, sofriam muitas pressões sociais, ao ponto de muitos desanimarem de congregar. Não valia a pena. Existia também um conceito equivocado do mundo pagão, que muitos tinham vindo dessa tradição religiosa, de que não precisava ficar indo nos templos, vai uma vez só, porque ficar todo dia. Então eles tinham uma percepção, eles não entenderam o que significa corpo vivo de Cristo.
culto, corpo, viu? Congregação de Jesus é uma outra percepção. Não é igual ao paganismo. Você vai um dia no culto, já cumpri a minha obrigação. Isso é o paganismo, irmão. Isso é o espírito pagão. Que ele acha que tem que prestar uma obrigação. Eu já fiz minha obrigação. Não. O crente não funciona assim. O crente nascido de novo, que sabe que Jesus é a cabeça da congregação, ele não vai para cumprir a obrigação. Ele vai para participar da adoração, vai ser um canal de bênção na vida das pessoas. É uma outra percepção. Partimos de um outro paradigma. É o organismo vivo de Cristo. É o corpo do Senhor Jesus. Então não é igual o pensamento pagão de culto, ou mesmo o pensamento do Antigo Testamento de uma cerimônia. Terminou a cerimônia, agora estou livre disso. Não. A ideia de congregar aqui é uma outra percepção, porque tem a ver com desfrutar de comunhão, tendo como cabeça da congregação nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, tanto mais quando vedes que se já vai aproximando aquele dia. É claro que ele está se referindo a um elemento escatológico. É óbvio. Ou como ele, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quer dizer, que dia? Faz a gente lembrar o quê? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. O segundo retorno de Cristo, quando Jesus voltar para buscar a igreja. E os crentes primitivos tinham isso muito presente no coração. Eles estavam vivendo aquele dia como se Cristo voltasse no outro dia. Você percebe isso na comunidade primitiva, na congregação primitiva de cristãos. Então é possível que alguns cristãos primitivos tenham se separado devido à perseguição, devido à pobreza, devido ao desprestígio, devido a algum problema de conflito cultural, ou alguma coisa lá. Mas o autor sagrado exorta aquela congregação a não deixarem de congregar, a manter acesa a chama, a continuarem reunindo no nome do Senhor, porque esse dia glorioso estava chegando, ia chegar. Eles não podiam deixar de estar, então, desalentados. Mas a esperança da volta do Senhor, a esperança da iminência volta do Senhor, que o Senhor está voltando. Esse dia deve ser um elemento de esperança, um elemento unificador, um elemento motivador da congregação. Fique firme, meus irmãos, porque o Senhor Jesus está vindo para a congregação. Outra coisa que eu quero aqui trabalhar, porque isso é identificável. Às vezes a pessoa chega na igreja, uma pessoa simples, aceita Jesus como seu Salvador, é liberto, Deus abençoa, Deus dá graça, a pessoa prospera, tem a oportunidade de estudar e até galga as posições intelectuais relevantes. Aí ele já acha que aquela congregação não serve mais para ele, que ele é muito inteligente agora. Agora ele é muito culto, ou é muito rico, alguma coisa assim. Isso é uma fraqueza moral muito grande. Nós não podemos quebrar e perder as nossas raízes. É exatamente naquela igreja simples que Jesus fez obra na sua vida, que será lindo o seu testemunho. Exatamente na simplicidade, olha o que você é pelo poder de Deus. E não abandonando a congregação simples para ir em uma mais sofisticada só porque agora você é outro nível. Não faça isso. Não perca as suas raízes. Você vai sofrer, você não será feliz, você não terá gozo e alegria do Espírito Santo. Porque não funciona assim o reino de Deus. O reino de Deus é diferente. Então, firme na sua congregação, por mais simples que ela seja, por mais deficitária, Deus te colocou lá para você cooperar, para você ser um canal de bênção, para você ser um abençoador. Você é uma brasa que vai fazer falta para essa comunidade. Então repense os conceitos e valorize a sua congregação. Nós temos então nessa lição, o assunto é pessoas desigrejadas,
pelos mais diferentes motivos. Como eu disse, alguns até justificáveis, porque existem motivos que se justificam mesmo a pessoa deixar a sua congregação. Mas, de uma maneira geral, é um alerta para a minha vida, um alerta para a vida de todos, a não caírem nessa banalização da fé, como se fosse uma pessoa que não tem compromisso com nada e nem com ninguém, mas acha que pode fazer o que vem na sua própria cabeça. Então, primeiro ponto aqui, visão e prática do movimento dos desigrejados. Por ser um movimento multiplural, não dá para nós dizermos categoricamente, nem dá para dogmatizar o pensamento dos desigrejados, porque são tão plurais, que cada um tem uma conversa. Mas, de um modo geral, o autor tentou sintetizar a ideia de um segmento, porque é muito plural. Alguns, então, têm um sentimento anti-institucional. O que seria isso? É contra a instituição. São pessoas que não gostam de organização. A organização traz problema para eles. São pessoas que não gostam. Existem pessoas que são desorganizadas, irmão. Não adianta, ele é desorganizado. Então ele não consegue ver a organização como algo benéfico. Isso é uma fragilidade de um segmento da sociedade. Só que ele vai evocar a prática ou a praxis primitiva para justificar a não organização. E aí ele já começa a errar. Porque a igreja, na sua essência, ela já inicia se organizando. Se você olhar com cuidado o capítulo 7 de Atos, você já tem a instituição de diáconos. No capítulo 1, 2, ali já vai substituir Judas. A igreja já vai substituir entre os 12 para apóstolos. Depois no capítulo 6, 7, já vem, capítulo 6, a instituição de diáconos, as necessidades de servir as viúvas judias e as viúvas dos helênicos, dos cristãos ou da diáspora. Então você já vê elementos de organização logo no início de Atos. Paulo estabelecendo anciãos, presbíteros, e cooperadores por onde ele passa. Então não dá para vir com essa história de que não havia estrutura. Havia, claro, era uma igreja pequena. Claro, você não tem jeito de você criar elementos institucionais em algo que ainda não existe. Não é possível. Eu lembro que há muitos anos atrás, uma pessoa me visitou dessas igrejas que não quer ter nome, porque a igreja dele não tinha nome, que não tinha nada. E ele me disse que a igreja primitiva não tinha banda, não tinha conjunto de estilo de oração, a igreja primitiva não tinha conjunto da mocidade, não tinha cantores. E eu deixei ele falar, coitado. E a hora que ele terminou de falar, eu falei assim: irmão, que simplicidade é essa, irmão? É lógico que não tinha, irmão. A igreja é perseguida, irmão. A igreja é perseguida, como é que você vai fazer uma banda? Olha que fraqueza. Se a igreja é perseguida, o Estado está perseguindo a igreja tem que esconder nas catacumbas. Os irmãos têm que se esconder lá de madrugada, nas cavernas, para não serem pregos. Aí você vai criar uma banda, irmão, vai criar um coral, aí que simplicidade. Então, irmão, não é que a igreja, mas logo que ela teve liberdade, ela se organizou assim. Então, enquanto o motivo que a igreja não estava organizada como nós vemos hoje, porque lhe faltava liberdade. Quando é dado a liberdade, então se desenvolve os corais, os departamentos, se desenvolve, irmão. É uma bênção.
Aí não é o contrário. Então você vê que a pessoa, coitada, ela faz uma leitura completamente fora da realidade histórica, do processo histórico. Então o primeiro elemento aqui é a ideia da anti-institucionalidade. Aí eles, não sei quem usa esse raciocínio, mas é um raciocínio que eu, como historiador, eu sempre procuro corrigir isso. Eu já estou cansado de ver gente falando, não, foi Constantino que oficializou o cristianismo, foi Constantino. Não, para de bobagem, isso é uma bobagem histórica. O imperador Constantino, no ano 313, no chamado Édito de Milão, ou Decreto de Milão, ele simplesmente reconheceu o cristianismo como religião lícita. O que é isso? O cristianismo deixava de ser uma religião ilícita, mas ela não tornou-se religião oficial. Isso é invencionice, irmão. Eu estou cansado de ver gente falando essa bobagem. Oh, porque Constantino que oficializou, que o Estado casou com a igreja, Constantino fez isso. Não, Constantino fez muita coisa mesmo. Pensando, obviamente, no governo dos seus cidadãos, mas muita coisa ele fez como simplesmente um gestor político. Qualquer um faria, ele não é por ser ele. Por um acaso era ele. Mas ele não fez, ele não criou a catolização da igreja, esse sistema de união entre a Civita, a civilização latina, romana, com o cristianismo. Essa unidade se deu em um processo histórico muito longo. Não foi em um ano. Não adianta você falar em 313, Constantino apenas tornou-se lícita a religião cristã. O cristianismo tornou-se religião do Estado romano no ano 380, oficialmente 380, quando Teodósio criou um novo édito. Teodósio que criou um novo édito. E aí sim foi oficializado o cristianismo no Império Romano. Mas isso foi no ano 380. Até implementar isso aí, o negócio foi longe. Então, é uma fraqueza histórica achar que com Constantino a igreja tornou-se oficial. Não tornou-se oficial, foi 50 anos depois, né? Mais de 50 anos depois. Então, os processos históricos não são assim pontuais, a partir dessa data. Não funciona assim. É um processo, encontra resistência, encontra facilidade, precisa se ressignificar, precisa incorporar, precisa aculturar. É um processo, não é desse jeito que as pessoas falam. Então, nem isso é sustentável para quem é anti-institucional. A questão é o seguinte: tudo se institucionaliza. Inicia com um movimento, depois cresce a necessidade de institucionalização. Qualquer movimento, seja de cunho religioso, político, sociológico, seja lá o que for, cresceu, tem necessidade de organização. Muito bem. E a Bíblia, em nenhum momento ela condena isso. Pelo contrário, já falei que há necessidade de separar diácono, há necessidade de criar o presbitério, os anciãos, e assim vai. Então, não tem... Aliás, o céu é hierárquico, você tem hierarquia celestial. Tudo tem. Então, é muito estranho quando pessoas usam desse argumento. É um escapismo, é um argumento escapista. Ele não tem dimensão para sustentar um argumento aceitável. 1.2, um ensino anticlerical. Bom, aí vem também as pessoas que, além de ser contra a instituição, são contra também
a institucionalização do clero, ou seja, das autoridades da igreja. Então, muitos desigrejados, eles são desigrejados porque eles são contra o pastor, a figura do pastor, são contra a figura do bispo, ou são contra a figura do cooperador de jovens. Ele é contra a figura da líder do círculo de oração. Então, são pessoas que têm dificuldade de hierarquia. Uns porque querem mandar em tudo, então não querem ser subordinados a nada. E outros porque realmente têm dificuldade mesmo de relacionamento. Mas a igreja primitiva sempre teve. Você vê que a ideia dos dons ministeriais é para a edificação do corpo. Deus deu um para apóstolo, outro para doutor, outro para pastor, outro para evangelista, visando o quê? O aperfeiçoamento do corpo. Então, é um outro argumento que também não se sustenta. Então, esses dois primeiros argumentos de parte dos desigrejados são insustentáveis. Por que eu digo parte? Porque não são todos os desigrejados que se apegam a esse tipo de argumento, porque os desigrejados são extremamente plurais, né? São muitas perspectivas. 2. A natureza da igreja do Novo Testamento. Então, agora eu retomo a ideia de organismo. 2.1. O corpo de Cristo é um organismo vivo, não é uma instituição fria, sem alma, como é o Estado. A natureza da igreja do Novo Testamento é o corpo de Cristo, por isso que você tem que estar lá. Não é simplesmente uma organização, a igreja local não é isso. Transcende, existe um princípio que vai além dessa materialidade. Então, fazer parte de uma congregação não é só fazer parte de algo geográfico, algo institucional, é estar em comunhão com o corpo do Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, quem tem esse espírito, quem enxerga só a estrutura arquitetônica é míope, tem uma visão muito pequenininha, porque ali existe um princípio que vai além disso. Então a igreja é o corpo de Cristo, é o organismo vivo de Cristo. 2.2 é uma organização. Então é também uma organização, é um sistema onde você tem a dispensação dos mistérios de Deus. Igreja não é uma invenção filosófica, diferentemente dos conceitos de comunidade, como, por exemplo, o Islã percebeu a ideia da Ummah, que é a comunidade, ou mesmo o pensamento do mundo pagão, do chamado demos, são percepções filosóficas criadas por homens. A igreja não tem nada disso. A igreja é uma instituição que nasceu no coração de Deus, que Deus revelou para o apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que a igreja é o mistério de Deus. Então, igreja, você tem que ter temor de Deus quando vai falar de igreja. Você não está falando de um conjunto arquitetônico, de uma organização, de uma comunidade, de um agrupamento. Não. Você está falando do mistério de Deus. Deus revelou o que é a igreja. Portanto, trata-se de uma organização dada por Deus. Corpo de Cristo, organismo vivo, coluna e firmeza da verdade. Então é muito mais sério do que as pessoas demonstram ser. Ficam só nessa, é só uma congregação. Não é isso não. Está muito enganado. É algo do coração de Deus para a humanidade. E o terceiro tópico, a importância e a necessidade da igreja. 3.1, a igreja é uma família. A igreja é a família de Deus. Olha que coisa extraordinária, é a família de Deus. Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo, é a família, a casa de Deus.
Então a igreja é a família de Deus. Está escrito aqui em Efésios, capítulo 2. Aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Importante você gravar essa palavra no seu coração. Olha aqui, ó. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, igreja não é simplesmente um conjunto arquitetônico, não é simplesmente uma instituição humana, ideológica, política, não. Igreja é a revelação de Deus, é a família de Deus. Os cristãos verdadeiros, portanto, têm esse sentimento, têm um prazer em fazer parte do corpo. Nesse aspecto, por ser família, então tem que ter o sacerdote da casa, tem que ter disciplina, tem que ter os cuidados emocionais, espirituais e materiais. É uma família, é o sentido de nós sermos irmãos, o respeito, o reconhecimento e a comunhão. 3.2, mas a igreja também é a testemunha. Testemunha do quê? Da grande salvação provida por Cristo. Então, se por um lado a igreja é a família de Deus, por outro, ela foi estabelecida para revelar. Porque é através da igreja que a multiforme graça de Deus, sabedoria de Deus, é conhecida. Então, a igreja, ela é a coluna da verdade, a referência da verdade. Então, a razão de a igreja existir, além de ser a família de Deus, onde a gente reúne para adorar, companheirismo, integração, ela tem uma missão extraordinária: pregar a palavra de Deus. Então, a igreja bíblica é a igreja que leva a palavra. A igreja que não evangeliza, ela deixa de ser evangélica. Porque a função dela é levar a palavra, e a palavra é de vida. Então, é uma lição muito importante, considerando que existem pessoas que insistem em não querer fazer parte de uma congregação. Eu não quero compromisso, porque hoje as pessoas não querem compromisso. Estão erradas. Você tem que ter essa predisposição de ceder em alguns elementos e fazer parte de uma congregação, para ajudar, cooperar e desenvolver as suas potencialidades. Então, nessa lição, nós observamos o equívoco do movimento dos desigrejados, a percepção equivocada que eles têm de igreja. Eles não sabem o conceito de igreja e pensam ser possível ser igreja sem ser igreja. Não é possível. Há mito de que uma igreja verdadeira não possui organização. A verdadeira igreja não tem organização. Claro que tem, irmão. A verdadeira igreja começa em Atos dos Apóstolos, com organização, separação de diácono, tudo. Claro que tem. Então, o objetivo da igreja é adorar a Deus, é ter Cristo como a sua cabeça, a exaltar o nome do Senhor e cumprir a sua missão na terra, que é compartilhar a sabedoria de Deus. Então vamos ser igreja, tenha prazer na sua congregação, sirva a Deus com alegria, seja uma bênção na onde Deus te colocou, mesmo que seja uma congregação simples, com deficiência, uma congregação às vezes com muitas deficiências, mas seja você um canal de bênção, se tu uma bênção, compreenda que a igreja é o corpo do Senhor, Cristo é a cabeça da congregação, e é uma bênção ser parte da igreja de Cristo, mistério de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você pode entrar no meu site www.professoralberto.com.br. Lá você pode baixar a lição, você pode baixar
em PowerPoint, eu deixo disponível. Você pode fazer as alterações que você entende relevantes ou use do jeito que eu deixo lá para você. E você pode também compartilhar com as pessoas. É importante você ajudar aquelas congregações com menos recursos. E eu deixo tudo isso gratuitamente à sua disposição. Eu quero uma vez mais apresentar o nosso trabalho. São 2 livros que eu escrevi. O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. É um livro muito gostoso de ler, histórico, doce. E Jerusalém no imaginário religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. Essa é a minha pesquisa de qualificação do curso de mestrado sobre ciência da religião. Ambos os livros você pode adquirir, eles vão até a sua casa. Basta você entrar aí no www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. Aí você solicita, ele vai até a sua casa. E uma vez mais, para você que tem condições econômicas, que tem recursos e quer investir na sua própria formação, vamos viajar para Israel. Liga lá na Renova Turismo, mas liga já. Não fique esperando não, porque a nossa viagem só ocorrerá, se Deus permitir, em novembro de 2023. Mas a gente tem que fazer as coisas já com antecedência, porque aí você vai ter tempo para se organizar. Então vamos conhecer a Terra Santa, são 9 dias, só Israel, $3.390. Grupo do professor Alberto, fala lá, eu quero ir no grupo do professor Alberto, tá? Você tem que dizer, senão você vai parar em outro grupo. Tá bom? E estão aí os telefones. No mês de outubro nós vamos ter novas turmas para a Escola Teológica, a STEADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Você pode fazer o CFO. Para fazer o CFO precisa de uma carta de apresentação do dirigente local, fazer sua matrícula, né? Você pode fazer de segunda-feira à noite, ou de quarta à noite, ou de sábado à tarde. E se você quiser fazer o curso teológico básico, você tem 3 opções: aos sábados, semanal à noite ou semanal pela manhã. É uma bênção, a gente dá todas as facilitações, as possibilidades de você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.